Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma aula de processo penal e hoje falando a respeito da prisão preventiva, que está lá nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Lembrando vocês que em 2019, né, tivemos a alteração aí do pacote anticrime, bastante dispositivos aí que interferem diretamente na prisão preventiva. Avante, vamos lá. Bom, começamos a falar a respeito de conceito, né? O que é a prisão preventiva? Prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar, né, decretada pela autoridade judiciária durante as investigações ou no curso do processo penal. Então, primeiro, veja que é uma espécie de prisão cautelar, né, é aquela prisão provisória, nada ainda definitivo, nada de prisão-pena, e ela pode ser decretada, né, pela autoridade judiciária durante as investigações ou no curso do processo penal, quando presentes o famus comissi delictio e o periculum libertatis, que está lá nos artigos 312, que nós vamos ver daqui a pouco, e desde que preenchidos os requisitos do artigo 313, que também nós vamos ver em seguida, se pode de cabimento, né, que se revelam inadequadas outras medidas diversas da prisão que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ou seja, a prisão preventiva passou a ser exceção, né, porque primeiro, né, deve-se analisar se não cabe as medidas impostas, né, outras diversas de prisão. Aí sim, se não couber, então entramos na prisão preventiva. E atenção ao OBS que eu trago para vocês. No curso da ação penal, ou seja, quando a ação já está em andamento, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. O que quer dizer isso? As partes, Ministério Público, né, interessado, assistente de acusação, alguém tem que, ou delegado de polícia, alguém tem que requisitar a prisão preventiva. No curso da ação penal, né, o juiz é imparcial, ele não pode de ofício decretar a prisão preventiva. Beleza? Então eu trago aqui na tela para vocês os artigos 311, que é bastante importante, né? E 312, que daqui a pouco nós vamos estudar ele, tá? Fica aí na tela, dão uma pausa, dão uma lida, que é bastante importante, como eu falo para vocês, né? Alterações trazidas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, que é bastante importante. Atenção, esse dispositivo que foi inserido em 2019, beleza? Hipótese de cabimento. Então, nós vamos estudar agora o artigo 313 do CPP, que traz as hipóteses de cabimento, né? Então, nós vamos estudar o artigo 313, inciso por inciso, para vocês entendendo quando é que cabe, então, a prisão preventiva. A primeira situação, que está lá no inciso 1, né, trata-se de crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Então, cuidado, crime tem que ser doloso. Professor, se for crime culposo, não cabe prisão preventiva, só para crime doloso, nessa hipótese, obviamente. Daqui a pouco nós vamos ver uma hipótese que, dependendo, pode ser até cabível para prisão, para crime punido aliás, para crime que seja punição culposa e não dolosa, tá? Então, cuidado, crime tem que ser doloso, né? Os 4 anos baseia-se no cabimento das penas restritivas de direito, né, do regime aberto. Se o acusado ou ser condenado cumprirá pena restritiva ou em regime aberto, não é, né, necessariamente analisado nesse momento, tá? A pena vai ser sempre analisada, né, superior, tá, a 4 anos. E nessa situação aí eu quero trazer uma observação para vocês. Por quê? Porque nós vamos se deparar com situações em que existe causa de aumento de pena, né? Por exemplo, de 1/3 a 2/3. Então nós vamos considerar sempre o que mais aumenta para saber se cabe a prisão preventiva ou não, tá? Por exemplo, crime de furto simples, que a pena é de 1 a 4 anos. Né? Com base nesse dispositivo, não caberia. Mas se for furto qualificado, em que tem aumento de pena, por exemplo, vai passar de 4 anos, logo, então, nesse caso, vai caber a prisão preventiva. E uma outra observação também que quero ficar atento para vocês é que nós buscamos sempre a pena máxima. Então, causas de aumento de pena é sempre o que mais aumenta. Casos em que diminui a pena é sempre o que menos diminui a pena. Por quê? Porque eu vou buscar sempre a pena máxima. Então, se nós se depararmos com algum crime em que o sujeito praticou,
que a pena pode ser diminuída de 1/3 a 2/3, eu vou considerar sempre 1/3, né? Por quê? Porque é o que menos se busca para diminuir a pena. Eu sempre quero a pena máxima. Beleza? Depois, no inciso 2, nós vamos se deparar com a situação do investigado ou do acusado reincidente em outro crime doloso, né? E aqui nós temos que ficar atento pelo seguinte: o crime que gera reincidência tem que ser doloso, tá? Se for um crime culposo, que é reincidente, não caracteriza aqui a hipótese de prisão preventiva, tá? Ok? E outra coisa, se ele for reincidente em crime doloso, nesse caso aqui a decretação da prisão preventiva independe do quanto da pena combinada ao delito. Já não vai mais para o inciso 1, que a pena teria que ser superior a 4 anos. Agora, pouco importa. Se ele é reincidente em crime doloso, pode ser até uma pena punida de até 1 ano. Já cabe a prisão preventiva. E cuidado, tá? O lapso temporal aí, né, para ser considerado reincidente é de 5 anos. Então, fique atento com relação ao lapso temporal de 5 anos. Ok? Beleza? Tranquilo? E, por último, aqui nesse dispositivo, quem pratica um delito, já tendo contra si uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, é que deve ser considerado reincidente. Quem ainda está respondendo a um processo crime ainda não é reincidente. Pode ser que ele seja absolvido durante aquele processo. Beleza? No inciso 3, a gente traz aí a situação que quando o crime envolver violência doméstica, familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, lá do 313, ok? Então, aqui a violência tem que ser doméstica e familiar, não é qualquer crime violento contra essas vítimas que permite a prisão preventiva. O dispositivo é claro, envolver violência doméstica e familiar. Outra coisa, o conceito de violência doméstica e familiar está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2003. Lá traz o que é o conceito de violência doméstica. Então, configura a violência doméstica aquilo contra a mulher, né, baseada em violência de gênero, ok? Está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. E rapidamente, só para relembrar fatos, porque talvez passem despercebidos, criança é pessoa com até 12 anos incompletos, completou 12 anos, até 18 é adolescente. Idoso é igual ou superior a 60 anos, né? O enfermo, pessoa com deficiência, aí já é um conceito um pouco mais aberto, né, que nós vamos ter que analisar no caso concreto. E as medidas protetivas que vão violar, nesse caso, para praticar o crime, para praticar a decretação da prisão preventiva, aliás, para decretar a prisão preventiva, as medidas protetivas estão lá no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Descumprir alguma daquelas medidas, tá? Pode caber aí a prisão preventiva. Ok, pessoal? Tranquilo? Relembrando, tá? Havendo descumprimento, também pouco importa o quanto da pena. Pode caracterizar aí a decretação da prisão preventiva, tá? Outra situação, que aí está lá no parágrafo 1º, é com relação à dúvida sobre a identidade civil da pessoa e não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la. Essa redação aí foi dada pela Lei 13.964/2019, que é o pacote anticrime. Então, cuidado. Antes da decretação da prisão, deve ser tentada a identificação criminal por datiloscopia ou fotografia e assim sucessivamente. Se não consegue, e havendo dúvida sobre a identidade da pessoa, então a prisão preventiva pode ser decretada. E cuidado, a prisão vai ser decretada até que dure a obtenção da identificação. Buscou a identificação, obteve a identificação, não há mais necessidade de manter o sujeito preso. Ok? E aqui, outra atenção que eu quero chamar o cuidado de vocês. Nesse caso, a prisão é cabível tanto em relação ao crime doloso quanto culposo. Por quê? Porque a identificação da pessoa tem extrema importância nos dois casos. Tá? Então, se não tem a identificação, eu posso decretar a prisão preventiva. Por último, lá no parágrafo 2º, é caso em que não se admitirá a prisão preventiva, tá? Incluído pela lei anticrime. Antes não tinha esse dispositivo do parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, tá? Ou como
decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação de recebimento de denúncia. Então, ou seja, mesmo sabendo que vai ser condenado e ter a pena a ser cumprida, isso por si só não admite prisão preventiva, que é uma prisão cautelar. Tem que aguardar a prisão, pena, se for o caso, para daí sim ser preso, né? Salvo se previsto alguma daquelas situações que a gente acabou de ver aí do 313. E da mesma forma, né, não se admitirá a prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou por causa da apresentação ou recebimento da denúncia. Ou seja, não é porque está sendo investigado ou porque teve uma denúncia que por si só já cabe prisão preventiva. Não, não cabe prisão preventiva só com base nisso. Ok, pessoal? Tranquilo? Avante! Causa excludentes da ilicitude. Nós vamos se deparar com algumas causas excludentes da ilicitude que tem lá previsto no artigo 314 do Código de Processo Penal. Diz o 314, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada, tá? Se o juiz verificar das provas constando dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas no incisos 1, 2 e 3, caput do artigo 23 do Código Penal. A prisão preventiva não deve ser decretada se o juiz verificar, então, pelas provas constando dos autos, que o agente praticou o delito com alguma excludente de ilicitude. Vamos ler dessa forma. Ou seja, se ele praticou o crime em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e estado de necessidade, nesse caso, não será decretada prisão preventiva. Ok? Duração da prisão e excesso de prazo. Cuidado, porque antes de 2019 a doutrina e a jurisprudência admitia um prazo de até 95 dias. Agora, o parágrafo único do artigo 316 foi incluído pela lei do pacote anticrime e diz o seguinte agora: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, com a alteração de 2019, a cada 90 dias tem-se que justificar a prisão preventiva do agente. Passou 90 dias, não houve uma justificação para manter ele preso preventivamente, vamos considerar isso como excesso de prazo, tá? E automaticamente ele pode ser posto em liberdade. Então, cuidado com esse dispositivo aí. E atenção, o excesso de prazo provocado pela defesa não caracteriza possibilidade de revogação da prisão preventiva. Súmula 64 do STJ é bem claro no sentido que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Professor, eu não entendi. Se a defesa, por exemplo, rolar uma testemunha lá do Uruguai, uma testemunha dos Estados Unidos, uma testemunha lá do interior do Acre, e com isso demorou o processo e por isso está um excesso de prazo de o sujeito preso, tá? Como foi provocado pela defesa, isso não caracteriza excesso de prazo ilegal, tá? Para fins de revogação da preventiva. Ok? Fundamentação da decisão que decretar a prisão preventiva. Pessoal, o artigo 312, tá? Ele traz as situações em que nós vamos analisar a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Mas antes, nós temos que tomar cuidado, porque o caput do artigo 315, ele diz que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva deve ser sempre motivada, tá? Deve ser sempre motivada e fundamentada. Então, primeira coisa, pessoal, toda decisão que decretar a prisão preventiva tem que ter motivação, que nós já vamos ver, e fundamentação. Não basta simplesmente dizer, praticou o crime previsto no artigo X, deve ser preso preventivamente. Não. Tá? Tem que ser motivada e fundamentada. Ok? Então, não é suficiente para motivação a simples citação do texto de lei. É preciso explicar por que, no caso concreto, essa medida se justifica. Beleza? Bom, outra coisa, pode ser decretada, né, conforme diz o 315, parágrafo 2º, pode ser decretada
tá? Qualquer decisão, né, judicial, seja na interlocutória, seja na sentença, tá? Ou seja no acórdão, tá? Toda decisão ela tem que ser fundamentada, então por isso que precisa de uma fundamentação. Bom, a lei estabelece dois pressupostos, tá, pessoal? A lei estabelece dois pressupostos. A prova da existência do crime, né, na sua materialidade, e indícios de autoria, ao menos isso, indícios de autoria. Então, fora esses dois, né, pressupostos, o juiz pode decretar a prisão preventiva se houver uma das razões previstas lá no artigo 312 CPP, que nós vamos ver agora. Tá? Mas antes, cuidado. Leia, pausa aí, leia o 315, tá? Parágrafo 2º, que é bastante importante, porque foi incluído no pacote anticrime e eu trago aí na tela para vocês. Então vamos lá. Pode ser decretada a prisão preventiva, tá? Desde que haja existência de um crime e indício de autoria, nas seguintes razões. Primeiro, isso está lá no artigo 312, tá, pessoal? Primeiro, garantia da ordem pública. Entende-se aqui garantia da ordem pública como risco considerável, né, de reiteração de ações delituosas por parte do agente, como caso ele venha permanecer em liberdade. Então, como questão de garantia de ordem pública, para manter a ordem pública, já que ele está reiteradamente praticando crimes, eu posso então decretar a prisão preventiva. Tá? Inclusive também pode ser para garantir a credibilidade da justiça, né? Crimes aí que tem um certo clamor público também poderia ser decretada para garantir a credibilidade da justiça. Depois, 312 fala a garantia da ordem econômica. Aqui assemelha-se à garantia da ordem pública, né? Entretanto, consiste já no risco de reiteração delituosa relacionada a crimes contra a ordem econômica. Por exemplo, a Lei 1521 de 51, né? Lei 7.134 de 83, Lei 7.492 de 86, Lei 8.078/90, né? Lei 8.137/90, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, né? E assim sucessivamente. Lei 9.613 de 98, né? Lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. Ou seja, havendo prática reiterada de crimes contra a ordem econômica, também pode ser decretado com base nesse dispositivo. Tá? Também pode, com razão, na garantia da aplicação da lei penal. Deve ser decretada quando a gente demonstrar que pretende fugir do distrito da culpa, né? Que vai ser inviabilizada a futura execução da pena, ele vai sumir, não sabemos para onde é que ele vai. Então, para garantir que a lei vai ser aplicada, nós podemos também decretar nesse sentido. Ok? Tranquilo? Outro dispositivo é conveniência da instrução criminal. Aqui visa impedir que o agente cause prejuízo à produção das provas. Por exemplo, o agente está indo lá ameaçar as testemunhas, o agente está indo lá ameaçar a vítima, e aí os depoimentos podem ser prejudicados. Tá? Então, com base na conveniência da instrução criminal, para que a instrução possa ser bem feita, pode ser decretado também. Agora, cuidado. Por quê? Porque uma vez encerrada a instrução criminal, a prisão preventiva, se foi decretada com base nessa hipótese, ela pode ser revogada. Por quê? Porque se encerrou a instrução criminal, não há mais necessidade de manter a instrução criminal na íntegra, né? Então, não tem mais como ser prejudicado, então pode ser revogado se baseou somente nesse dispositivo, conveniência da instrução criminal. Temos também descumprimento das cautelares diversas da prisão, né? Então, se o sujeito vier a descumprir alguma cautelar daquela diversas da prisão, tá? Também, com essa razão, pode ser decretada a prisão preventiva. Mas cuidado, friso novamente. Primeiro, a decisão tem que ser sempre motivada e fundamentada. A lei estabelece dois pressupostos: prova da existência de um crime e indícios de autoria. Então, se tem prova de um crime e indícios de autoria, com base em uma dessas razões, pode ser decretada, então, a prisão preventiva fundamentalmente. Ok? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Bom, prisão preventiva seria isso. Espero ter contribuído aí com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Avante!